Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o erro de Saul. E o erro de Saul é um erro que infelizmente muitas pessoas hoje, no século 21, estão praticando. Por que elas praticam esse erro? Porque elas não conhecem a verdade. E a verdade pode livrar muitas pessoas de práticas erradas. Isso é importante ser dito, porque a verdade esclarece. A verdade elimina toda mentira, todo erro. Então, quando a pessoa conhece a verdade, ela nunca mais vai querer saber de práticas erradas, mentirosas e enganosas. Então, é por isso que eu vou falar sobre o erro de Saul, para ver se alguém hoje, através do que eu vou falar aqui, possa ser esclarecido, possa encontrar a verdade, possa, assim, deixar toda a prática enganosa e mentirosa. Porque uma das coisas que isso faz é aprisionar e enganar pessoas. Muitas pessoas que praticam coisas erradas pensam que estão fazendo algo certo, estão convictas às vezes disso, e é muito difícil, até mesmo usando a verdade, tentar fazer persuadir essas pessoas de que elas estão erradas. É muito difícil. Então, o erro de Saul foi um erro que infelizmente ele praticou. Mas não significa que o erro que ele praticou ele deveria continuar. Não. Tem que chegar um certo momento na vida de uma pessoa que a pessoa tem que cair em si, cair na real e entender o erro que está cometendo, que é um erro gravíssimo. Quando a pessoa chegar a essa conclusão, ela tem que se purificar desse erro, retornar à sensatez e se voltar e se apegar novamente à verdade com firmeza, para que nunca se desvie dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo. Então, o que eu vou falar aqui sobre o erro de Saul é para tentar fazer as pessoas hoje desistirem do erro e começarem a acertar. Acertar segundo a própria verdade. Então, eu vou ler o texto aqui referente ao erro de Saul. Então, esse texto está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Onde está escrito assim, ó. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Então, logo aqui nesse primeiro versículo já fala uma verdade. Samuel já estava morto. Isso significa o quê? Que o corpo de Samuel voltou ao pó como era. E o espírito de Samuel voltou a Deus que o deu. Isso significa o quê? Que o espírito de Samuel, que voltou para Deus, está com Deus. O espírito de Samuel só vai voltar para o corpo dele no dia da ressurreição final. Isso vai acontecer com você, comigo e com qualquer ser humano que tenha morrido ao longo da história. É assim que vai acontecer. Então, o espírito não vai reencarnar em ninguém, não vai ser usado em mais ninguém, vai apenas ser usado para a pessoa que morreu, que tinha esse espírito, que voltou para Deus. Então, quando a ressurreição final acontecer, como está escrito no livro do profeta Daniel, você pode ler lá o livro de Daniel, que você vai ver ele falando sobre a ressurreição final dos mortos. Como é que vai acontecer? Então, quando o espírito novamente entrar no corpo que era, no corpo que ele tinha aqui quando a pessoa era viva, isso vai acontecer na ressurreição final. Então, não 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 se engane a respeito disso.
Não se engane com esse papo de reencarnação. Isso é uma balela muito mentirosa e enganosa que tem enganado muitas pessoas ao longo da história, desde que surgiu esse tipo de coisa. Então, tome cuidado com isso. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Por que que Saul já tinha desterrado os médiuns e os adivinhos? Porque já sabia que em Israel não poderia ter esse tipo de prática de médiuns e de adivinhos. Por quê? Vamos ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 18, deixa eu achar aqui rapidinho. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Eu vou ler o 9 a 11. Está escrito assim, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, já estava se falando aqui para o povo não aprender práticas abomináveis. Não se chegará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, essa informação aqui, Saul já sabia disso. E é por isso que ele, como está escrito aqui, ó, Saul havia desterrado os médiums e os adivinhos. Então ele já sabia disso aí, ele já sabia dessa informação. Por isso que ele desterrou os médiums e os adivinhos, para que ninguém, e nem mesmo ele, no povo de Israel, pudesse aprender esse tipo de coisa, pudesse dar importância ou valor a esse tipo de coisa. Eles não poderiam ser enredados e nem envolvidos por essas práticas erradas, que só servem para enganar as pessoas. Então, é por esse motivo que ele desterrou os médiuns e os adivinhos, porque ele já sabia dessa informação. Essa informação já tinha chegado a ele há muito tempo, ele já sabia disso, com certeza. Mas o erro dele tem a ver com isso, porque apesar dele saber dessas coisas, ele se deixou envolver por um erro que não podia acontecer em tempo algum. Ele foi envolvido, ele quis se envolver nesse erro. E esse erro foi causador da sua ruína. Porque ele se perdeu nisso. Então você vai ver aqui o que está escrito aqui. Na outra parte diz assim, ó. Na outra parte desse texto aqui, eu não vou ler todo porque ele é grande, mas eu separei aqui algumas partes para falar. Então agora eu vou no versículo 7. Onde está escrito assim, ó. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Então, o erro dele foi esse, porque ele consultou a Deus, consultou aos profetas, mas ele não teve uma resposta para aquilo que ele queria consultar. Então, como não houve resposta nem de Deus, nem dos profetas, nem das pedras que ele usava, que era próprio dele se fazer para consultar, como não houve nenhuma resposta, então ele quis dar um jeito
de ter uma resposta. E o jeito foi apelar para quem era médium. Este foi o erro de Saul. Aí começou o engano. Então, ninguém em tempo algum pode se deixar levar por quem é médium. É melhor consultar a Deus. Hoje tem que ser assim. Tanto você como eu temos que consultar a Deus. E se não houver resposta de Deus, não queira arrumar um jeitinho de procurar médium ou alguém que fale com mortos ou coisa parecida, ou invoque espíritos para te dar uma resposta. Não caia nesse engano, como aconteceu com Saul. Então, aqui mais à frente, numa outra parte aqui do texto, no versículo 14 agora, ó. Então ele foi lá consultar essa médium e aconteceu o seguinte, assim, ó. Perguntou ele, ou seja, Saul, perguntou ele, como é a sua figura? Perguntou para a médium, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, a mulher, que era médium, disse apenas que vinha subindo um ancião e esse ancião estava envolto numa capa. Ela não disse que era Samuel, ela disse que era um ancião, ou seja, um homem velho já. E Saul entendeu de forma errada, teve um mau entendimento da situação. Ele entendeu que esse ancião era Saul. Vou mostrar isso daqui. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, ele entendeu de forma errada. Ele entendeu que aquele ancião era Samuel. Só que não era Samuel. Não era Samuel mesmo. O que essa mulher viu possivelmente é um espírito de demônio, ou um demônio disfarçado de ancião, com uma aparência próxima a Samuel, porque quando Samuel morreu ele já era ancião, ele já tinha cabelos brancos, barba branca. Então, quando Samuel ouviu a descrição de que esse homem vinha subindo, esse ancião vinha subindo envolto em uma capa, ele entendeu de forma errada, é claro, que era Samuel. Só que não era Samuel. Esse foi o erro de Saul. Mais uma parte do texto diz assim, ó. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Então, essa pessoa aqui, que não era Samuel, que na verdade era um demônio disfarçado, ele teve esse diálogo com Saul, porque a médium fez subir esse ancião, que não era Samuel. Porque, como eu já disse, Samuel já estava morto. O corpo dele voltou ao pó. E o espírito que fazia Samuel ser alma vivente já tinha voltado para Deus. E o espírito que volta para Deus, ele só vai retornar para o corpo de alguém. Ou seja, por exemplo, quando você morrer ou eu morrer, o espírito de nossas vidas vai voltar para Deus. E só vai voltar para o nosso corpo novamente quando acontecer o dia da ressurreição final. Essa é a verdade.
Então, qualquer outra coisa diferente disso é mentira, é engano, é raciocínio falaz, é sofismas para enganar as pessoas com argumentos falsos, com aparência de verdadeiros. Era o caso que acontecia aqui. E Samuel entendeu isso dessa forma, de forma errada, porque esse homem que está falando aqui com ele, que segundo o que está escrito era Samuel, não era Samuel coisa nenhuma, era um espírito de demônio disfarçado. É assim que acontece quando alguém consulta os mortos por meio de médiuns ou de necromantes ou de qualquer outro tipo de prática errada. Quando alguém consulta os mortos, é isso que acontece. Esse é o erro que as pessoas não podem cometer. Não se deixe enganar por essa questão de espiritismo que existe por aí. Tudo isso é mentira. É algo feito para enganar as pessoas. Então isso é uma coisa muito grave e terrível que infelizmente afeta a humanidade hoje de várias formas erradas. Isso é consequência do erro de Saul, que aliás nos povos que não era povo de Israel, nos outros povos que existiam na época, existiam muitas pessoas que praticavam esse tipo de coisa. Pessoas que eram, como diz aqui, pessoas que eram, pessoas que passavam pelo fogo seu filho e sua filha, pessoas que eram adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, mágicos e muitas pessoas que consultavam os mortos, como hoje acontece também. O mundo hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que fazem essas práticas erradas que não são certas. É sempre algo errado para enganar as pessoas. E muitas pessoas estão cegas, vivem praticando essas coisas cegamente e não querem dar razão ou lugar para a verdade. Pelo contrário, eles querem se aprofundar cada vez mais nessa mentira, nesse engano. Então, o erro de Saul foi esse. Ele fez isso deliberadamente. Ele buscou uma médium para que essa médium invocasse Saul, ou melhor, invocasse Samuel. Então, esse foi o erro dele, se envolver com médiums, com pessoas que consultavam os mortos. Coisa que ele sabia que era errado, porque na lei que vigorava em Israel na época, como eu li aqui no texto de Deuteronômio, já existiam muitos textos falando contra esse tipo de coisa. E os reis não poderiam fazer isso em tempo algum. Então, esse foi o erro de Saul. Ele se envolveu com médiuns e foi enganado por isso. Aquela pessoa que estava falando com ele não era Samuel. Era um demônio disfarçado, sim, que se apresentou ali com a aparência de Samuel para enganar. Então, Saul se deixou enganar por isso. Porque ele, por não ter tido uma resposta de Deus, ele buscou um outro meio de se comunicar com Samuel. E esse erro foi errado. Então, existem muitas pessoas hoje que estão cometendo o mesmo erro de Saul. E talvez até muito pior ainda. Mas qualquer erro que a pessoa possa cometer é um erro. E sendo erro, não vai dar bom resultado. Não vai trazer boas consequências. Pelo contrário, vai fazer a pessoa cada vez mais ir de mal a pior. Ela vai estar sendo enganada e enganando também. Então, isso é um erro grave. Qualquer pessoa hoje não pode se deixar envolver e se enredar por essas coisas. Em tempo algum. Isso é algo mau. O que as pessoas têm que fazer é se voltarem para Deus. É confiarem no Deus vivo e verdadeiro. Ele sim, é a Ele sim que cada pessoa, como você e eu, deve consultar hoje, por meio do Senhor Jesus.
quem fizer isso de forma sincera e verdadeira vai obter respostas. Deus vai falar com você, vai falar comigo. Então, isso é o que cada ser humano tem que fazer. Esse é o procedimento certo para você e para mim. Então, eu espero que eu tenha sido muito bem claro a respeito disso aqui. Não cometa o mesmo erro de Saul. É hora de você acertar. E para acertar, você tem que crer em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e mais ninguém. Então, é hora de entendermos isso de uma vez por todas. Eu espero que o que eu falei aqui possa ter esclarecido você. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.